E aí, meu povo abençoado do canal Política e Fé, estamos mais uma vez de volta aqui rapidinho. Eu tava esperando aí sair o resultado, né, da votação no STF sobre a liberação ou não dos cultos nas igrejas, mas o, o julgamento não terminou, né? Mas é mais ou menos é o que vai acontecer, né? Provavelmente todos os ministros que tiver bom senso, consenso, vão votar, né, contra, né, a liberação dos cultos, provavelmente vai ser vetado. E aí alguns vão dizer, mas parece que você é contra os cultos nas igrejas. Não, amado, eu não sou contra a fechar a igreja. Eu, eu sou a favor que as igrejas ficassem abertas, eu sou a favor que os cultos acontecessem. Mas por que então que você acha que isso não vai acontecer? Por que parece que você está torcendo contra que os cultos não aconteçam? Não, pessoal, é que só não vê quem não quer. Tudo isso está acontecendo não porque há perseguição na igreja. As pessoas não sabem o que é perseguição na igreja. Se você é um país que vive em perseguição, tem países que é onde a igreja é perseguida, ela não se pode nem falar a palavra Jesus. Aqui tem culto online, tem pastor YouTube, tem pastor que faz lives, tem pastor que tem programas de TV, de rádio, e nada disso aí foi proibido. Então não há perseguição. Mas por que está acontecendo tudo isso aí? Por causa da hipocrisia desses líderes que se dizem religiosos, que se dizem homens de Deus e que usam a igreja como massa de manobra. E ontem, olhando no julgamento, eu vi que o ministro, né, com o ministro da Justiça, ali o Mendonça, falando que como que vão viver num país onde o pobre para vender o seu alimento, para fazer o seu trabalho é preso, onde o coitadinho do pobre não pode ir na sua praia desfrutar do seu tempo, do seu lazer. Eu vendo a hipocrisia, a palhaçada, já que ele é pastor, né? Se a igreja hoje, se esses líderes pilantras, esses safados, esses lobos vestidos de ovelha aí, são tão preocupados com os pobres, por que é que eles não têm a ousadia de dizer para o presidente que esse auxílio emergencial é uma porcaria? Por que eles não têm a capacidade e a ousadia de dizer para esse presidente que o preço da gasolina está muito caro, que o pobre não pode mais comer carne, que tem algum lugar que nem ovo mais não dá para comer? Tem mercado aí já vendendo a 15, 16 reais uma bandeja de ovo, que há pouco tempo atrás era vendida a 6, 7 reais. Se essas igrejas estão tão preocupadas com o pobre, com o coitado, com o trabalhador, por que elas não liberam a frente das igrejas para eles fazerem tenda, para vender um suco, para vender um pão, para vender um doce? Se essas igrejas estão tão preocupadas com os pobres, por que elas não vendem uma parte das suas propriedades, não vendem uma parte das suas frotas de carro, não vendem uma parte das suas joias, não vendem um helicóptero, um jatinho ou um dos seus apartamentos e não distribuem para os pobres? Se essas igrejas aí estão tão preocupadas com os pobres, né? Por que eles não compram, não dão milhões de vacina, não dão milhões de reais para comprar em vacina e distribuir para as pessoas? Por que não dispõem desse dinheiro? Não é porque eles não têm, é porque eles não querem, são gananciosos. São tão gananciosos por dinheiro que é só de imaginar a queda. Na venda dos livros deles, na venda dos CD deles, na venda dos produtos que eles têm, que vendem em nome de Jesus, eles estão apavorados. Então a igreja brasileira hoje, né, o Macedão, por exemplo, se eles estão tão preocupados com os pobres, a Universal, a Assembleia de Deus, que tem igrejas que cabem 8, 10, 12, 15, 20 mil pessoas dentro dessas igrejas, por que não transformam em hospitais? Por que não transformam em oficinas de trabalhos artesanais? Por que não, se preocupam tanto com o pobre, por que não fazem isso? Se preocupam tanto com o pobre, por que nenhuma igreja dessas aí apresenta um projeto para a construção de um hospital? Então é muito dramático, é muita distorção, dizendo que como se estivessem cancelando, proibindo de cultuar a Deus. Cultuar a Deus, amado, eu vou ser bem sincero, eu, por exemplo, já faz mais ou menos, depois que o Messias foi eleito presidente,
e eu confronto esses pastores mentirosos que vêm dizer isso, dizer aquilo, e eu venho e peço para eles me dar uma prova, aí eles acabam não me aceitando. Então eu sou um desigrejado há praticamente 2 anos e pouco. E nem por isso nunca deixei de adorar a Deus. Parece que Deus nunca esteve tão presente na minha vida quanto nesses 2 anos. Porque a Bíblia manda eu fechar a porta do meu quarto e orar em secreto. E Deus vai me honrar. A Bíblia manda se eu der com a mão direita é para mim esconder, a esquerda não é para sair mostrando. Quando eu orar não é para tocar trombeta. E aí essa igreja aí que eu não vejo fazer nada. Nada. O que eu vejo esses líderes é disputando política, disputando carga, disputando influência, é brigando na justiça. Então assim, ó, eu resumindo, quando a igreja, quando esses líderes pilantra realmente se voltar para Deus, calarem as suas bocas e dobrarem os seus joelhos, não vai ser preciso eles ir para o STF. Não vai ser preciso eles ir bajular presidente, serem capazes de presidente. É eles que vão ir atrás da igreja e dizer, abram seus templos, orem pela nação, porque elas estão precisando de Deus. Agora, enquanto a igreja brigar como empresa, brigar como se eles fossem prefeitos, governadores, porque essas igrejas elas não têm Deus, elas têm dono. E os donos delas lutam por dinheiro, por fama e por sucesso. E eu vou repetir aqui, enquanto a igreja viver dessa forma, enquanto ela não entender que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, a igreja vai viver sendo humilhada e envergonhada. Porque eu duvido que Jesus Cristo entraria numa disputa dessa. Eu duvido. E Esther, quando viu o seu povo ameaçado, ela não disse, não, eu sou casada com o rei, e amanhã eu vou falar com o rei, vou falar com o ministro da defesa, vou falar com o ministro da justiça, e Mardoqueu não vai fazer nada. Não. Esther disse, vão, orem, jejuem, para que amanhã Deus nos dê vitória. O que aconteceu? Deus deu vitória ao povo dele. Pela oração, pelo jejum em secreto. E a forca que estava, lá, escolhido para o povo de Deus, serviu para o inimigo. Então, meu povo, enquanto a igreja querer viver com essa hipocrisia, aí nada vai acontecer, a igreja vai viver sendo envergonhada. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.